Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre Solid, mais especificamente sobre a letra S do Solid, o Single Responsibility Principle, ou princípio da responsabilidade única. Esse conteúdo aqui ele foi retirado do nosso mega curso Clean Architecture, Arquitetura Limpa, isso mesmo, o curso mais completo sobre o assunto do mercado. Nesse curso eu não falei só sobre arquitetura limpa, eu juntei Domain Driven Design na teoria e na prática, eu juntei CQRS na teoria e na prática, eu juntei Vertical Slice Architecture na teoria e na prática e também testes de unidade. A gente vai ver como testar até a arquitetura da nossa aplicação. Então, desde os testes do domínio, teste no application, testar suas queries, suas consultas e até mesmo testar a sua arquitetura. Mas isso daqui ainda é uma sopa de letrinhas para você, não se preocupe, porque esse curso está lá no nosso topo da formação .NET, tá? Que é um conjunto de carreiras que a gente tem no Balta. Então a gente tem carreiras desde o básico até assuntos como esse, que são bem mais avançados. Então, se você está começando no C#, na programação, você pode começar lá pelo fundamento do C#, e se você já está no nível mais avançado, você já pode vir para esse curso de arquitetura aqui. Você está no meio, claro, você vai conseguir se encaixar no ASP.NET, no Blazor, em API e todos os assuntos que você precisa saber para se tornar um profissional da .NET. Esse curso de arquitetura limpa ele vai estar disponível no dia 29 de novembro lá no nosso site e ele é exclusivo para Premium. E claro, sendo Premium você tem acesso não só a esse curso, mas todas as nossas formações e mais cursos futuros enquanto você for Premium. Então, se em janeiro sair mais curso de arquitetura aí, você já vai ter acesso garantido. Mas sem mais delongas, bora lá pro assunto do vídeo. Muito bem, então, pessoal, bora dar início para o nosso módulo aqui de Solid. Então, vou passar um overview aqui dos pontos principais de Solid para vocês. É muito importante que a gente aprenda esses fundamentos, que a gente domine esses fundamentos de Solid, para a gente poder aplicar eles depois na prática. Eu vou mostrar código aqui, a gente vai codar junto, mas não é o domínio final ainda. Eu vou passar alguns exemplos que eles são mais ilustrativos do que mundo real, inicialmente, para a gente fixar bem os conceitos. Depois, com certeza, a gente vai pegar ali no mundo real e a gente vai aplicar ele na nossa solução por completo, tá? O Solid é um conjunto de 5 princípios aí, né? Eu já dei uma pincelada nele anteriormente e eu uso ele basicamente para tudo. Ele garante aí que a nossa arquitetura vai ser de fato limpa, que vai ser livre de dependências, né? Que vai usar o princípio da responsabilidade única, ou seja, uma coisa só faz uma determinada coisa. E assim por diante, tá? Então são 5 itens só, né? Eu falo, mas é difícil lembrar todos no dia a dia, você vai fazendo aí para fixar. E a gente usa muito orientação a objetos aqui, tá? Se você ficar um pouco perdido nessa parte, ficar um pouco complexo demais, dá sempre uma revisitada aí nos cursos da carreira, tá? Porque na carreira já tem tudo na ordem. Se você seguiu a carreira até aqui, você vai conseguir fazer essa parte do Solid aí tranquilamente, tá bom? Agora, bora lá adentrar nos princípios Solid. Bom, pessoal, o primeiro princípio que a gente tem aqui, né, é o Single Responsibility Principle, ou princípio da responsabilidade única, né, também carinhosamente chamado de SRP, tá bom? Esse é um princípio que eu particularmente gosto muito e eu acho um dos mais utilizados, a gente utiliza ele o tempo todo e às vezes a gente nem se dá conta, tá? O SRP, ele afirma que uma classe ele deve ter só uma responsabilidade e uma razão para mudar, nada além disso. Então, nada de colocar muita coisa dentro de uma classe. Então, se você cria lá uma classe para gerar relatório, ela gera relatório, ela imprime relatório, ela salva relatório, ela faz um monte de coisas ali dentro, essa classe seriamente está ferindo o princípio SRP. Então, quanto mais enxuto as coisas ficam, né, mais fácil da gente entender o que está acontecendo, tá? Concorda que se olhar para uma classe pequena, é muito mais fácil você olhar para uma classe grande com 10, 15 mil linhas de código, hein? Não, isso aí eu estou exagerando, mas 300, 400 linhas de código é muita coisa, né? Então, pequeno é mais fácil da gente enxergar, mais fácil da gente saber o que está acontecendo. E se precisar jogar fora e criar de novo, o pequeno não dá preguiça. Quer me enganar aí que você, assim como eu, né, não dá aquela preguiça às vezes quando você precisa refatorar um código muito grande, né, 1000 linhas de código. Isso traz alguns benefícios pra gente, que é a manutenção facilitada, né, ou seja, eu não preciso nem comentar aqui com vocês que quanto menor a classe, mais fácil da gente entender o que está acontecendo e, consequentemente, mais fácil da gente dar manutenção. E reutilização de testes, né, então essas classes que são pequenas,
pequenas e focadas em alguma coisa, muito provavelmente elas vão ser reutilizadas em diversos lugares. Então, quando o código está todo dentro de uma classe só, a gente não consegue reutilizar ele. É muito difícil aplicar um reuso de código e, consequentemente, um reuso de teste, tá? Um exemplo de uma prática é uma classe que lida com lógica de negócio, ainda tem as regras de negócio, e também se carrega de fazer a persistência no banco, né? Ou seja, você não tem um repositório, você não tem nada para fazer a persistência no banco, você tem simplesmente sua classe, tá bom? Esse aqui é um exemplo que eu criei para vocês aí, né, que eu coloquei, que é da classe relatório, que eu falei agora, né? Que a gente tem o conteúdo do relatório, né, aqui em cima, tá? Deixa eu dar tem o conteúdo do relatório, a gente tem um método aqui para gerar o relatório e a gente também tem um método para salvar relatório. Então esse é só um exemplo, tá? Isso aqui com certeza pode ser melhorado, né? A gente tem tudo sendo feito dentro de uma mesma classe aí. E o SRP ele vale para tudo, gente. Single Responsibility Principle. Projeto, você vai criar um projeto de domínio, só coloca coisas de domínio. Você vai criar um projeto de infraestrutura, só coloca coisa de infraestrutura. Então, assim por diante, a gente leva ele para frente, tá? Um bom exemplo seria aqui, ó, dividir esse relatório que a gente tem em duas classes especializadas, tá? Então, cada um no seu quadrado, cada um fazendo o que realmente precisa fazer, nada agrupado, tá? Então, a gente tem uma classe aqui, tá? E não se prendam aos nomes aqui, esses não são os nomes finais, tá? Esses nomes estão ridículos, é só pra gente entender mesmo o que está acontecendo. A gente tem aqui um gerador de relatório, que ele gera relatório. A gente tem o repositório do relatório, que salva o relatório. Então, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu qual aí, e consequentemente a gente tem uma classe refatorada, né? Uma classe melhor, e esse é só o topo do iceberg aí da SRP, né? Tem muito mais coisa que a gente entra em detalhes aí. Pessoal, antes de prosseguir, só um ponto extremamente importante aqui. Na arquitetura de software, a teoria é muito importante, ela é extremamente importante, tá? Mais importante do que a gente saber fazer é a gente entender por que a gente está fazendo, tá? A arquitetura de software é diferente, por exemplo, da codificação C# que você está fazendo lá, às vezes você está implementando um design pattern, alguma coisa, a arquitetura você tem que saber as motivações, por que você está fazendo, então a teoria é muito importante. Por isso, parabéns por ter assistido a parte teórica aqui, se você pulou, volte lá, porque é muito importante que você tenha teoria antes de ir para a prática. E no nosso curso de arquitetura limpa, eu fiz exatamente isso, eu uni a teoria e a prática. Então eu criei os primeiros módulos ali com PowerPoints, com exemplos, né, igual eu mostrei aqui no vídeo para vocês, com alguns exemplos práticos para não ficar chato, não ficar só o PowerPoint ali também, mas eu uni muito a teoria e a prática. Então quando você chega nos módulos práticos, porque a gente faz de fato uma aplicação completa usando Domain Driven Design, CQRS, arquitetura limpa, Vertical Sliced Architecture, a gente coloca tudo isso em prática, mas quando chega na prática, você já está por dentro de tudo, tá? Você já passou por todos esses módulos, você já entende tudo que você está fazendo. Então, só para te lembrar de não esquecer da Black Friday, que é a melhor oportunidade para você assistir esse curso completo de arquitetura de software e muito mais, né? Se você está assistindo e não tem a base aí para chegar na arquitetura de software, fica tranquilo, que a nossa formação da .NET vai te ajudar nisso. Perfeito, então, pessoal, bora aqui criar um projetinho para a gente colocar um pouco a mão na massa, tá? .NET New Console, tá? Vou criar um console application mesmo, -O solid aqui pra gente, tá bom? E vamos pegar aqui nesse projeto, ó, vou criar aqui já pra gente, vou deixar certinho, vou deixar a pasta aqui 01 SRP, tá? Beleza? E dentro dele eu vou deixar aqui dois exemplos, tá? Eu vou deixar aqui o bad vou criar ele como report.cs, tá? E vamos criar aqui a versão good report.cs, tá bom? Então vamos criar as duas versões aqui, né? A versão errada e a versão correta para a gente entender aqui o que está acontecendo, tá? Então vamos pegar aqui a versão bad primeiro, tá? A versão ruim desse código, tá bom? E aqui se a gente tivesse uma classe report, uma classe para gerar relatório, provavelmente a gente teria aqui um public void print, né? Ele até sugeriu aqui para mim, para imprimir esse relatório, um public void generate para gerar esse relatório aqui, tá? Eu não gosto também de colocar isso aqui, ó, generate report. Report já tá na classe aqui, então uso dry, don't repeat yourself, então não se repita, ó, não precisa colocar report aqui, tá? Porque depois vai ficar report.generate. E vamos criar aqui, ó, o save, né, o método save para salvar. Então vamos supor que a gente tivesse esses três métodos aqui dentro dessa classe, independente da implementação que ele tenha, tá? O que eu sempre tento pensar nessa parte aqui da modelagem das classes é o seguinte: como que eu posso dividir para tirar
toda essa sobrecarga dessa classe aqui. Então, se essa classe tem muita coisa dentro, tá? Fora as entidades normalmente elas são um pouco mais carregadas, porque ela carrega bastante lógica mesmo, mas são mais lógicas de negócio, não são tantas lógicas assim como o save, que vai no banco, um print que vai lidar com, sei lá, um playwright para gerar um headless browser ali, fazer impressão do PDF por baixo dos panos, ou até mesmo enfileirar isso para ser impresso em alguma impressora da rede, não sei. Então são coisas mais densas que vão aqui dentro. Então, o que eu sempre penso nesse momento é assim, ó, o que eu posso fazer para desinflar, né, para enxugar essa classe aqui de repórter. Então, assim, olhando aqui, ela seriamente está fazendo mais coisa do que ela poderia fazer, né? Então, o print, eu poderia ter um serviço de impressão, eu poderia ter um repositório para salvar esse relatório aqui, tá? Então, é dessa mesma maneira aqui que eu faria o refactor dessa classe aqui, tá? Então, eu teria aqui uma classe report, tá? Eu teria essa classe report aqui e dentro dela eu teria o public void generate apenas, tá? Então, o relatório, a única responsabilidade dele tem que ser gerar o relatório, tá? Então a única coisa que ele precisa fazer é gerar o relatório. Depois, o que eu faria? Claro que usando abstrações aqui, né, não implementações, mas eu teria aqui um print service, por exemplo. Esse serviço de impressão aqui, eu poderia ter um public void, tá? Print, onde a gente recebe o report aqui, tá? O nosso report, tá bom? E aqui a gente tem a implementação para fazer a impressão desse relatório, seja jogar para uma fila, seja simular um browser aí para gerar um PDF e mandar esse PDF para o Azure e depois notificar o usuário por e-mail, né? É uma coisa comum de acontecer nesse cenário também, principalmente porque às vezes demora para gerar o relatório, demora para gerar o PDF. E por fim, eu teria aqui um report repository, tá? Que é o repositório do meu report, tá? Eu teria aqui também um public void save, onde eu receberia o meu report, tá? Aqui, e faria a persistência dele no banco, tá? Então, se a gente notar, eu consegui segmentar essa classe aqui, tá? Em 3 outras classes, tá bom? Esse crescimento aqui que a gente tem é um crescimento mais em arquivos do que em métodos, tá? Então, sempre que vocês puderem optar por isso, é melhor. Não precisa também ficar paranoico e querer criar uma classe para cada método, não é isso, tá? Mas assim, por que isso daqui é legal? Se eu quiser testar o serviço de impressão, independente do tipo de relatório que eu esteja trabalhando, eu consigo vir aqui e criar testes de unidade para esse cara. Eu consigo vir aqui e mocar, né, fazer um mock desse print service aqui e executar os testes do meu relatório sem depender do serviço de impressão, tá? Eu consigo fazer essas mesmas detalhes aqui para o report e repositório também, tá? Então, como eles estão divididos, é mais fácil da manutenção, é mais fácil de saber o que eles fazem, né? Então, se eu estou com um problema na parte de salvar o relatório, eu venho aqui no report e repositório e meu código está tudo aqui dentro. Se é um problema de impressão, é no print service, tá? Não tem que procurar linha, não tem que procurar nada. Isso aqui você já pode aplicar hoje no seu software. Você não precisa ter arquitetura limpa, você não precisa ter nada de recursos modernos e super novos aí para fazer isso. Isso daqui é pura orientação a objetos, isso daqui é uma coisa que vem do C# desde as antigas, tá? Você já pode fazer isso. É um bom sinal, um bom norte aí para você começar um refactor de um software legado. Perfeito, então, pessoal, só revisando aqui a parte do SRP, então, o SRP é um princípio da responsabilidade única, né? Single Responsibility Principle, princípio da responsabilidade única, né? Ele é a letra S do Solid aí. A principal função dele é trazer organização e clareza, tá? Ou seja, cada classe ela tem um propósito muito claro. A ideia é separar as coisas, dividir para conquistar, tá? A gente sempre quer alta coesão e baixo acoplamento. Isso é o que a gente sempre quer encontrar na arquitetura, tá? Então, se cada classe ela pode ser alterada sem impactar outras classes, né? A gente vai ver mais sobre essa questão no D do Solid aqui, no Dependency Inversion Principle. Isso aqui já ajuda muito a gente. A gente viu que a gente pode mudar o print service ali, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode fazer o que a gente quiser dentro do repositório, não importa, tá? A nossa classe de relatório, ela se mantém a mesma, tá bom? E a dica final, sempre pergunte se essa classe tem mais de uma razão para ser alterada, né? Se a resposta for sim, né, tá ferindo o SRP aí, tá? Então dá sempre aquela olhada, faz sempre essa pergunta aí, pra você ter um norte, pra você saber como se orientar aí dentro do SRP.
Mas é isso aí, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse conteúdo é só um pedacinho do nosso mega curso de arquitetura limpa, onde eu mostro isso na teoria e na prática, 100% aplicado para vocês. Lembrando que lá a gente tem um módulo exclusivo para Solid e depois a gente aplica Solid no projeto desde o começo até o fim, né? Já que Solid é a base aí, basicamente, para uma arquitetura limpa. Se você gostou desse conteúdo, claro, curte e compartilha para ajudar o nosso trabalho, mas não se esquece de se inscrever para Black Friday, que é a melhor oportunidade do ano para você se tornar premium aqui no Balta e ter acesso a todos os cursos, né? Todo o dump da minha cabeça aí, tudo que eu já aprendi de programação, eu tô colocando dentro do Balta e tem muito mais coisa ainda para vir aí pela frente, tá? Então aproveita essa promoção, esses descontos são únicos, essa oferta é exclusiva e muito limitada, tá? Então, só tem essa oportunidade, se perder depois não adianta reclamar. Agora me conta aí, você já conhecia Solid, já conhecia esse princípio aí do Solid? Você acha que isso daí vai te ajudar no dia a dia? Eu tenho certeza que sim, mas quero ouvir seu comentário aí, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.